Olá, bem-vindos a mais um podcast do Diário do Poder. Meu nome é Tiago de Vasconcelos, aqui com os jornalistas Cláudio Humberto e Rodrigo Vilela. E o nosso convidado de hoje é o médico, ex-deputado federal e ministro do Esporte, ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Governador, muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Tiago. Prazer muito grande estar aqui com o Cláudio Humberto, também com o Rodrigo e contigo também aqui no Diário do Poder. Uma honra muito grande. Maravilha. Governador, a gente tem visto recentemente algumas decisões da Justiça em torno de processos antigos que envolviam seu nome. E essa semana teve uma absolvição importante aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso para a gente, por favor. É verdade, Tiago, porque foram decisões da Justiça que eu posso dizer assim, lavou a alma, sabe? Porque, em particular, esse último caso agora, que trata do estádio Mané Garrincha, foi onde eu sofri as maiores barbaridades, maiores violências, né? E isso, assim, sem processo, sem ouvir. Então, quando depois de tudo isso, né? Massacre violento, né? Seus bens indisponíveis, todo tipo de ataques e violência que atinge a vida sua, da família. Depois de tudo isso, essa decisão por unanimidade da Justiça, mostrando que não tinha nenhuma irregularidade, etc., foi muito importante. Anteriormente, há 15 dias atrás, tivemos também uma grande decisão da Justiça aqui do Distrito Federal com relação ao autódromo, que era com relação à Fórmula Indy, na verdade, né? Foi uma conquista extraordinária, batalhamos muito para conseguir um evento como esse. Fomos lá para Indianápolis, né? E para fazer os contatos políticos lá com o prefeito, com o governador de Indiana. Vi a grandiosidade do evento, que os caras são uns craques e sabem como o entretenimento é tão importante para a economia, gerador de emprego, de renda, enfim. E aí conseguimos isso e aí, por conta de visão míope, limitada, muita falta de caráter também. Muita falta de caráter. Essa é a palavra, Cláudio Humberto, porque você já com contrato internacional feito, já vendendo ingressos, e você suspender um evento como esse que deixa na cidade 100 milhões, isso com base no que já deixava em São Paulo. Não estou chutando ou dizendo um número aleatório, estou falando com base no que já deixava em São Paulo esse evento. E nós conseguimos isso, mas ele fazia parte de uma estratégia de captação de eventos para ocupação da cidade no fim de semana, porque nossa cidade, por ser uma cidade administrativa, ela ocupa muito no meio da semana e fica subutilizado nossos equipamentos todos, seja de aeroporto até hotéis, táxi, restaurante, etc. Então, ocupar a cidade no fim de semana é um objetivo estratégico de desenvolvimento econômico. Não trata-se de apenas conseguir um evento a mais. Esse evento da moto velocidade, da Fórmula Indy, associado com outro que a gente conseguiu também com muita luta, uma disputa internacional violentíssima, que é a moto velocidade, ia compor um quadro de 2 grandes eventos, âncoras, 2 grandes, que você podia ocupar durante o período, no meio, uma série de outros eventos, tendo um autódromo seguro, o mais seguro do Brasil, porque nós ganhamos a pista pela FIA. E a pista de moto velocidade ela é mais segura do que a pista de automobilismo, do que a Fórmula 1. Então nós estaríamos aptos a receber qualquer tipo de evento. Qualquer tipo. Porque se você recebe da moto, você pode receber de qualquer outro, porque você está com os padrões de segurança. Esses eventos aconteceriam no governo do seu sucessor. Do meu sucessor. E foi exatamente quem teve a iniciativa de acabar com isso. E mais do que ou além, né, do mal que tudo isso lhe causou pessoalmente e a sua família, esse tipo de atitude, só no que se refere ao estádio, né, liquidou como é que eu diria, a atividade no Distrito Federal.
Havia uma perspectiva, né, de crescer. Acabaram todas as competições. Perfeito. Não houve mais competições. Paralisou, né? Paralisou completamente a obra no autódromo. Não teve nem esse evento, nem outros eventos. Nunca mais No houve. caso da Moto Velocidade, que era uma paixão que eu tinha pessoal, porque eu sou um aficionado, sou motociclista e gosto muito, viajo, essas coisas. Eu sabia que trazer para Brasília e para o Brasil, porque o Brasil já teve no Rio de Janeiro a Moto Velocidade, tinha um significado muito forte do ponto de vista econômico, porque nós atrairíamos também gente, viria da América Latina inteiro para ver a Moto Velocidade aqui e outros eventos que você agrega ao principal. Então você teria 2 grandes eventos âncoras e teria os eventos normais de automobilismo que Brasília tem uma tradição enorme, né? Projetou grandes pilotos aqui no nossa cidade. Só um parênteses, qual a sua moto? A minha é uma BM 1200. 1.200. Bela máquina. O governador não tá É uma bela brincadeira. máquina. É uma bela máquina. Não, eu já fui raleiro também. Eu tinha uma Road King que andava há muitos anos. E depois que eu passei para a BM fica difícil, porque inclusive a carona e minha esposa agradece muito porque é mais confortável. Temos um amigo nos Estados Unidos que é o Jorjão, né? Uhum. O Jorge, que é de Brasília e gaúcho, mas brasiliense também, sobretudo, que mora nos Estados Unidos. Ele também tem uma máquina como essa. Ele adora, apaixonado. É espetacular. Eu já fui para a Argentina, vejo esse Brasil em grande parte aí que eu adoro e tal. Então trazer esse evento para o Brasil seria um negócio extraordinário. Aí quando a gente perdeu e foi um rompimento de contrato, imediatamente a FIA cancelou a Moto Velocidade. Porque você perde a credibilidade internacional quando você rompe um contrato internacional. Um contrato internacional é muito sério, né? Aí em continente também a gente conseguiu também numa disputa, perdemos 2 anos seguidos e ganhamos por último, que foi a Universiade, que é o maior evento universitário, que é o 3º maior evento esportivo do mundo, depois da Copa do Mundo e da Olimpíada, e nós perdemos também esse evento, que era muito importante para a nossa cidade. E o mais barato, que os equipamentos estavam todos aqui por conta da Copa do Mundo, o que faltava era uma cota que a gente botou no governo federal para construir um centro olímpico na UNB, porque é um sonho da UNB ter um centro olímpico padrão para os estudantes, para treinar todas as áreas que de respeito e interagem com essa área da atividade física, não só a educação física, nutrição e tantas outras, fisioterapia, etc. E era a chance, porque ia sair do evento e deixava um centro olímpico na cidade, que a gente podia receber evento de alto nível para a cidade, mas para a universidade também, para formar os nossos recursos humanos. Portanto, você vê que é um estrago. E esse evento aí daria, por 9 anos, no mínimo era 1 bilhão e 500 mil de perdas, né? 1,5 bilhão. E associado com o ataque ao estádio, porque o estádio estava pronto, a gente fizemos a Fórmula Indy, fizemos a Copa das Confederações, fizemos a Copa do Mundo com grande êxito, elogiado por todo mundo, merecia uma página inteira do New York Times sobre Brasília. Tiago lembra disso. Uma página inteira, elogio assim da cidade inteira, foi referência para os jogos seguintes na Rússia. Eles vieram aqui para ver o padrão, toda a parte de tecnologia foi feita com base no nosso estádio Mané Garrincha aqui, que é uma arena multiuso, não é um estádio de futebol, é uma arena multiuso, e que depois, obviamente, de terceirizado da exploração, que o governo atual fez, e está correto fazer, porque a parte de exploração pode ser feito pela área privada, tranquilamente. Hoje, para marcar um evento lá daqui a 4 anos. São 3, 4 eventos simultâneos. Uhum. E agora, no dia da minha absolvição, que eu ganhei isso na justiça, só para concluir, foi o dia do show do Paul McCartney. E eu fui no primeiro, que foi em 2014 aqui, que foi uma das coisas que mais me emocionou, porque a gente é da geração dos Beatles, etc. E que mais me emocionou esse show.
E devido a essa tanto de pancada, de coisa, e era um dia do julgamento, eu nem me preparei para ir e tal, mas eu recebi tanta gente e amigos que estavam lá, as imagens lá, tudo. É um negócio tão lindo, aquele negócio tão glamouroso para a cidade. E o direito do povo de Brasília ver um evento desse, porque senão teria que ir para São Paulo, Rio, porque estava fora do circuito nacional e internacional de eventos. Então, essa conjunção de fatores no mesmo ambiente, que era é o autódromo que a gente queria fazer uma arena multiuso lá. No centro da cidade, o estádio, uma arena multiuso, uma obra de arte, não apenas um estádio de futebol, uma obra de arte, em consonância com a cidade que tem, né, o seu museu aberto com o maior número de obras de Niemeyer, etc. Né, você recebe aqui os grandes arquitetos do mundo que vêm aqui, como a gente recebeu aquele Foster, que é um grande arquiteto da Inglaterra, que veio só para ver as obras de Niemeyer em Brasília. No dia do show do Paul McCartney, eu, por acaso, lá no show, eu encontrei com o governador Ibanez Rocha. Por acaso, eu sabia que havia uma possibilidade, eu acabei encontrando mesmo. E ele estava extasiado com a beleza do estádio. E ele disse assim, mas foi a primeira observação que ele fez, o show já rolando, e ele disse, que coisa linda esse estádio. O estádio lotadíssimo, não havia lugar para uma única pessoa a mais no gramado, só para se ter uma ideia do que isso significa. Todas as arquibancadas, inclusive o anel superior, lotados. Uma coisa que eu nunca vi, eu me lembro de ter visto talvez na Copa do Mundo. O único lugar que não tinha público, é claro, é a parte que ficava atrás do palco. Atrás do palco. Perfeito. Né? E aí eu me dei conta, naquele dia, que não foi exatamente o dia em que o senhor era absolvido por unanimidade, que o estádio Mané Garrincha, que foi tantas vezes apontado como um elefante branco, tinha ficado pequeno. Boa expressão. Olha, aquilo para mim foi impactante. Um dos maiores artistas da história. Um dos nomes mais importantes do entretenimento. E vem à capital federal de uma forma assim simples para ele. Marcou, veio, fez o show, acabou, tudo nos trinques. Não, isso é muito significativo, porque antes, aí tem que comparar antes, que as pessoas mais jovens às vezes não sabem disso, mas quando tinha um grande artista aqui ou algum grande show, se montava um picadeiro na esplanada dos ministérios, de arquibancada temporária, arriscado, né? Sem nenhuma estrutura. Eu me lembro quando o Steve Wonder esteve aqui, então ele também fez um elogio brutal ao estádio, né? Fez um show aqui. Então são coisas assim que marcam. A Beyoncé também fez elogios. Eu era vendo na época e fui lá no camarim, então eu fui assim, impressionado com a estrutura, com isso, artistas que estão acostumados a usar os melhores palcos do mundo. Exatamente. E tá num lugar que não tem ponto cego, qualquer lugar você enxerga o espetáculo, seja esse cultural ou esportivo, ou um jogo de futebol. Enfim, então isso a cidade ganhou, mas não foi feito um instrumento apenas para fazer um negocinho pequeno, como eles imaginavam, assim. Tinha que pensar grande a cidade. Aqui é a capital do Brasil, é a terceira cidade mais populosa do Brasil, depois de São Paulo, Rio, é Brasília. Eu imagino, tão jovem, mas já é a terceira cidade em população. E por ser capital, você tem que ter equipamentos sociais, tanto para que o povo possa também ter acesso à cultura, mas também, quando tiver, esse equipamento tem que ser muito correspondente, digno, para você receber esses eventos, né? E Brasília tem uma estrutura que propicia isso, né? Eu cheguei atrasado, 5 minutos atrasado, porque eu saí da TV correndo para chegar no estádio, até não consegui, mas é assim, cheguei sem nenhuma dificuldade. Trânsito organizado. Um evento desse, imagina. Um evento dessa magnitude. Um evento desse tamanho. Qual é o lugar do Brasil que é possível isso? Exatamente. Você não imagina que dentro daquele lugar tem tanta gente, né? E que você, não foi o meu caso, eu consegue entrar e sair. Na entrada e na saída foi absolutamente tranquilo. Você não parecia que estava num lugar com, sei lá, dizem aí que tinham 70 mil pessoas. Eu acho que tinham umas 100 mil. Eu acho também. Olha, foi um chão, foi com aquele povo todo no chão. 50 mil fácil tinha ali no chão, né? Então é que Mas isso é importante ser dito, entendeu, Cláudio? Isso é importante, por mais que quem está lá e viu, como você está dando esse relato, mas é importante ser dito.
para que as pessoas possam também, assim, os nossos ouvintes, né, os formadores de opinião e tal, como é importante estrategicamente certos equipamentos para a cidade. Não é um equipamento para um evento, é um equipamento para os próximos 100 anos ou mais. Isso. E que é preciso você ter isso. Né? Pensar o autódromo como fonte de renda para a cidade também, porque ele é um único, né? Eu vi um depoimento que o Emerson Fittipaldi, que ele é muito apaixonado pela área, ele, no meu gabinete, assim, ele se emocionou, ele chorou. Isso me tocou profundamente. Ele falou, não tem, olha, com um grande campeão, circulou o mundo inteiro, conhece todos os autódromos do mundo, e falar, não tem nada igual a esse autódromo aqui. Aqui no centro da cidade, os pilotos, ele usou essa expressão, os pilotos podem sair desse hotel andando para lá. Ele usou essa expressão que talvez a gente não sacasse, uma coisa até óbvia, mas é a pessoa que vive isso, né? Então, e ali também a ideia de fazer também um equipamento multiuso. Essa precisa disso no fim de semana, lotar hotéis, restaurantes, né? Por conta da Copa do Mundo foi feita uma modernização também do aeroporto nesse período do meu governo. E só que a gente não se limitou a fazer só a parte econômica, né? A gente cuidou da área social e que foi o maior sucesso, inclusive, do nosso governo, foi a diminuição de desigualdade nesse período, né? Governador, para encerrar esse capítulo Estádio Mané Garrincha, Estádio Nacional Mané Garrincha, queria saber, o senhor mencionou na sua primeira resposta sobre o impacto que essas acusações todas causaram ao senhor pessoalmente e à sua família, né? Sua mulher, seus filhos. E eu gostaria que falasse um pouco sobre isso, né? Como é que essa que não foi só uma pancada, foram várias. E né? são tantos anos também. São muitos anos, né? São vários anos. Então eu queria que o senhor falasse sobre isso, contasse para nós como foi isso. O senhor certamente teve um grande suporte da família, o senhor tem uma família estruturada, bonita, e certamente não teve nenhum problema em relação a isso, mas o impacto deve ter sido muito grande, porque o homem público, por mais porrada que ele tome, ele sabe que está sujeito a isso, está sujeito àquilo, é do jogo, né? Mas a família não. A mulher, os filhos, ninguém está, os irmãos, a mãe, o pai, enfim. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. De que maneira isso impactou sua família? Essa é a dor maior, viu, Cláudio? Às vezes eu evito falar por conta do que isso significa, assim. Porque você imagina, eu fui militante estudantil, fui deputado distrital constituinte aqui em Brasília, teve 3 mandatos de deputado federal, fui ministro do esporte, depois fui diretor da Anvisa, fui governador. Você imagina uma carreira com mais de 40 anos de vida pública sem ter um processo, sem ter um problema. Aí depois você chega, um cidadão pede a sua prisão sem nunca ter te ouvido, sem você ser réu, um grau de violência absurdo contra o cidadão. Absurdo, inominável, né? Você morando na cidade, trabalhando na Fiocruz, aqui não inibir. Ou seja, se quiser ouvir, se quiser investigar qualquer coisa. Então isso tudo é ignorado olimpicamente, né? O direito absolutamente. E, enfim, agora você imagina isso para os seus filhos, né? Tem uma mãe com, na época, 80 anos. Família, imagina um negócio desse. Uma mãe, a sorte que meu irmão chegou primeiro do que as notícias, na minha mãe com... É difícil mesmo. É difícil. Né? É uma situação complicada. Mais de 80 anos de idade. Então, bárbaro. Isso é inominável, sabe? Bárbaro. Uma pessoa dessa que tem uma atitude como essa, assim, ou não tem família, ou não tem paz, ou não, né? E aí quando você vê, depois de tanta violência, você vai ter um julgamento, você por unanimidade ganha, mostra isso, né? Então, mostra que passamos um período muito complicado, mas, enfim, é o que você falou, Cláudio. Quando é a gente que está na luta política, tem os conflitos, tem as batalhas, você, não queira ou não, você fica com um couro mais duro, tem né? couro grosso. Agora, quando você envolve família, é um negócio bárbaro, e você vê assim,
Você compara, às vezes, pessoas que têm umas atitudes como essa, às vezes nunca deu uma contribuição para o nosso país, nunca fez absolutamente nada pelo coletivo, sabe? Assim, e é capaz de, por motivos que supera, né, a normalidade da razão, e vem para cima de você para destruir completamente. Então, realmente é a parte mais difícil. Considera buscar algum tipo de reparação? Porque o dano moral é inestimável. É inestimável, inestimável. Cláudio, eu vou dar um exemplo do grau de perseguição que eu sofri aqui pelo Ministério Público do Distrito Federal, que durante a pandemia eles fizeram uma busca e apreensão na minha casa, durante a pandemia, alegando que era uma investigação que estava fazendo, que compraram uns móveis na Secretaria de Saúde em 2014. Final de 2014. Aí foram na minha casa, entraram no quarto da minha sogra também, com mais de 80 anos de idade. Um negócio inominável. Eu tinha acabado de ganhar uns 2 ou 3 processos aqui. Como eu fui processado porque eu dei aumento para os servidores do Distrito Federal. Aí fui absolvido em tudo. Ganhei também porque tinha feito aqui um novo regime jurídico para a área atacadista, porque eu teve uma bomba durante o meu governo, porque foi julgado inconstitucional um regime antigo, desde a época do Roriz, e eu enfrentei isso, fiz um novo regime jurídico para os atacadistas, não deixei perder um emprego, uma empresa, porque aqui tem um assédio da vizinhança querendo mudar, né, porque Goiás é muito ofensivo nessa parte, fazendo a parte deles, claro. Mas eu reuni, não vamos perder ninguém. Eram, na época, 25 mil empregos, hoje é mais. Eu falei, não tem jeito, uma cidade como essa não vai perder ninguém. Fizemos um novo regime atacadista, vamos na Câmara, vamos no CONFAS, porque só aprova por unanimidade no Brasil, né, no CONFAS. E aí, processo em cima da gente para valer. Fui até o Supremo. Até o Supremo, isso. E ao final, um processo demorado, que você gasta, etc. Resultado, Tiago, é que a decisão do Supremo, o relator foi o ministro Barroso, essa lei nossa virou, além de ter ganho, virou o chama de repercussão geral. Repercussão geral. Porque era gente que tinha dívida com o Estado a partir de uma concessão que foi dada, que era o caso daqui, mas isso ocorre em muitos lugares, e que depois, se essa lei é julgada inconstitucional, como é que o cara vai pagar? O empresário vai pagar isso? Ele se submeteu a um regime que era oficial do Estado legal. E tudo, e depois quer cobrar do cara. E eu fiz isso. Eu fiz outro regime. É evidente que se eu vou para cima para cobrar dos caras o que eles deviam durante tantos anos nesse regime, quebrava todo mundo, não ficava ninguém aqui. Só um louco poderia fazer um negócio desse. E isso foi feito dentro da legalidade, mas eu ganhei não sei quantos anos depois. Eu ganhei no ano passado no Supremo, mas são anos depois de uma coisa dessa que você não precisa dar. Eu peguei um exemplo prático para as pessoas verem que não é uma coisa teórica é uma coisa grave, contra a cidade, né? E quem paga essa conta? Quem paga isso? Ninguém. Quem paga o prejuízo do autódromo? Ninguém, depois de tantos anos, né? Eu não posso dizer que o estádio teve grande prejuízo porque ele foi ocupado e realmente ele é muito bom a ponto deles... Mas ele, por exemplo, ele poderia ser melhor ainda porque ele foi estruturado para ser uma obra sustentável, a maior obra de construção civil do mundo sustentável, e parou onde eu deixei, porque era para continuar, para botar com energia solar em cima todo aquele anel. Todo o anel. Tem a parte, tem uns tanques lá, são uns 3 tanques. De coleta de água. A memória 7 milhões de líquidos e tal, para poder fazer reuso de água. Os banheiros também tem que só encostar para que já funcionar. A parte toda de ventilação para não usar a energia elétrica, etc. Então foi feito toda uma estrutura, né? Eu apresentei esse projeto em um congresso de sustentabilidade mundial que foi em São Francisco, na Califórnia, e foi os caras aplaudidos de pé ter uma obra física da construção civil sustentável, absolutamente sustentável, né? Aqui tem até um modelo mini, que é um prédio aqui da Justiça de Brasília, que funciona ali atrás do Buriti, que tem até o selo ouro. Mas esse do estádio é o selo platino. Seria o único no mundo deste tamanho de obra física.
Agora, governador, a gente falando de equipamento aqui da cidade, eu queria ouvir do senhor um pouco sobre a situação do Centrad. Né? Boa, que assim, é um ponto ali de anseio da população ali. Eu conheço muito bem ali aquela região. Eu lembro quando foi anunciado o Centrad ali, a expectativa que gerou ali, a valorização de imóveis, inclusive, o desenvolvimento ali na região, o preparo de imóveis residenciais ali que começou com comércio, abriu uma lojinha, tudo naquela expectativa da inauguração do Centrad e efetivo funcionamento do Centrad. O que entra governo, sai governo, a gente acaba não vendo. O senhor, como ex-governador daqui do DF, o senhor consegue enxergar o Centrad em funcionamento aqui na cidade? Eu acho super necessário, Rodrigo, muito boa pergunta, porque é um equipamento que faz parte também de um projeto assim, de desenvolvimento econômico da cidade, né? E de sobrevivência de Brasília como capital do país. A descentralização da nossa administração, primeiro concentrada em um lugar só, para ter economia e eficiência. Só isso já valia, por quê? Porque nós temos as diversas secretarias espalhadas que nenhum governador sabe onde está todas as secretarias do Distrito Federal. Cada qual tem o seu aluguel, cada qual tem o seu serviço de prestação de serviço, cada qual tem o seu sistema de internet, cada qual tem o seu protocolo, tudo cada qual tem. Quando isso está em um só lugar e ser eficiente para o cidadão, da administração. Além disso, descentraliza, porque você tem um metrô na porta, você vai viabilizar, você vai ter um fluxo contrário que tem hoje, porque hoje é só de um sentido o metrô, cedo, vem todo mundo para trabalhar e depois no final da tarde todo mundo volta. Se você tem um centro administrativo na região que mora 2/3 da população do Distrito Federal, que mora quase 50% dos servidores do Distrito Federal nessa região, que não vão deslocar mais, vir pegar seu carro e vir para cá. E vai poder trabalhar mais perto de casa, etc. E que ajuda o desenvolvimento econômico. A gente sabe que essa ação ela é indutora do desenvolvimento. O setor privado, eu me lembro, na construção do Centrad, quantas universidades pediu para se instalar por lá, que não tinha, mas só por conta disso. Os prédios que foram construídos ali na Samambaia, na parte mais próxima, e que um padrão espetacular, isso é bom porque você mescla também as habitações, a valorização da Ceilândia, a valorização de Taguatinga, comercial, naquela comercial ali, as duas comerciais, muitas lojas paradas, etc. Estão muito perto dali, né? E ali está perto também de Águas Claras, de Vicente Pires, de tudo. Então, é muito importante. Eu vejo, a resposta objetiva é o seguinte, eu vejo o governador esse atual, o outro, né, com a sua miopia, com a sua atitude antidemocrática absurda, né, porque ele achou que se ocupasse o Centrad, poderia valorizar quem construiu, né, que é um absurdo, né, miopia política absoluta. Se perguntar ele fala, não, porque tinha um problema jurídico lá e tal. E de fato, o Ministério Público fez tudo o que não queria que eu entregasse o Centrad, né? E eu acabei a obra, entreguei, era só mudar em seguida. No dia seguinte, se não quisesse nem comprar móveis, podia usar o móvel já nosso. Mas se quisesse comprar um padrão tal, podia comprar o móvel e mudar, né? Paulatinamente. E não foi feito isso, né? O Ministério Público, uma das condenações, a única condenação que eu tenho, que aqui, única, foi esse negócio do Centrad. Eles me acusaram que eu ter feito um decreto, pasme, Cláudio Humberto, um decreto, porque eu isentei o centro administrativo do relatório de impacto de trânsito, o RIT, né? E foi, na verdade, assim, uma atitude da minha parte jurídica de, como é que eu chamaria assim, de celeridade. Excesso de cuidado, que termina virando o contrário, porque não precisava, já que o habite do centro administrativo é parcial e separado. Não precisa de RIT. Não precisava. Eu fiz fiz um decreto para sustentar, né? Isso, e eles processaram por isso. Um absurdo completo. Um absurdo. Esse caso é um caso bárbaro, porque
é uma acusação exclusivamente por isso. Porque se tivesse... Primeiro que é uma obra pública de uma PPP, não tem R$1 de dinheiro público, não tem prejuízo ao erário. Segundo, não teve nenhuma acusação de favorecimento, coisa que o vale pelo que o decreto foi feito, né? Então, é um decreto, isoladamente ser condenado por causa do decreto. Hoje, é evidente que eu vou para o STJ, estou tentando reverter essa decisão ainda, tenho muita esperança de reverter, porque é um absurdo. Inclusive esse caso do Centrade, ele é exemplar da decisão que o Supremo tomou com relação a esse negócio de improbidade administrativa, porque tudo no Brasil qualquer coisa era improbidade, que é uma coisa grave, improbidade, né? Mas o Ministério Público, tudo é improbidade. Então, eles vulgarizaram de tal maneira que o Supremo teve que tomar uma atitude. Não, improbidade é quando tem dolo, é quando tem enriquecimento ilícito, é quando tem prejuízo ao erário, definiu isso claramente. E por motivos políticos, definiu que era a partir daquela data que estava tomando essa decisão. Mas a essência do que é improbidade, eles estavam definindo o que era, não pode ser antes ou depois. O brasileiro tem que ter isonomia, não é um brasileiro antes ou depois dessa lei. Então, se alguém cometeu algum tipo de acusação de improbidade que não teve dolo, não teve beneficiamento de ninguém, etc., então por que vai fazer a condenação por conta do marco só do dia de uma decisão, né? Esses absurdos e tal, mas eu acho que eu tenho uma esperança, o TJ, o Tribunal de Justiça, Superior de Justiça tem avançado bastante na análise dessas coisas, eu tenho uma grande esperança de rever esse caso. Mas, desculpe eu ter alongado nessa parte, mas era muito importante, porque eu considero esse equipamento muito importante para o futuro da nossa cidade. Nós não podemos chegar daqui a 50 anos ou 100 anos e perder a capital do Brasil como o Rio perdeu. Porque estava inviável. Então, descentralizar, manter o Buriti como um gabinete do governador, receber aqui as relações internacionais, o contato com o governo federal, etc. E ter sua administração inteira, concentrada ali, eu considero essencial para o futuro ali, do Brasil. Assim, até como uma pessoa que mora na região ali, para a gente que passa ali, vê aquela estrutura daquele maravilhosa, 15 prédios desocupados. Para a gente chega 127 mil metros quadrados. Porque são 15 prédios onde você bota toda a administração junta do Distrito Federal, né? Eu lembro também que a expectativa de redução só de automóveis, de fluxo de automóveis, era algo como 50 mil automóveis a menos por dia no centro da cidade. Por dia. E ali, assim, o metrô, ele é muito próximo. É muito próximo. Porque o metrô é na porta, né? Porque ele para no meio dali e você tem tem um túnel por baixo e você sai do metrô direto no centro administrativo. Dentro do centro administrativo. Dentro do administrativo. É uma coisa assim para uma E o mais, assim, o que mais choca é porque nós somos os únicos... Aqui, vou dar um exemplo do Centro-Oeste, porque os outros estados têm menos condições do que o nosso, assim, é que não tem um centro administrativo. Então, o Goiás tem um centro administrativo, o Mato Grosso do Sul tem, o Mato Grosso tem, entendeu? Tem um centro administrativo, que é uma questão importante da eficiência da administração. Não é porque alguém quer, etc., porque é importante, se impõe. Agora aqui, talvez o que está prevalecendo é essa quantidade de aluguéis aqui, que tem uma força econômica brutal para manter esses aluguéis e os serviços de prestação de serviço. Talvez seja a força oculta que impede a ocupação do centro administrativo. Agora, governador, o que a gente percebeu na sua saída foi muito ódio, né, do seu sucessor, que foi o Rodrigo Hollenberg, que fez um governo muito ruim, mas muito marcado pela tentativa de desfazer o que o senhor tinha feito, né? De inviabilizar o que tinha sido viabilizado. Seja nos eventos, na questão que já tratamos aqui do autódromo, ou, enfim, também do estádio e também do Centrade, entre outras coisas. Né? Por que isso? Qual o contencioso que havia entre o senhor e o Rodrigo Hollenberg? Que integrou a chapa, inclusive. É meio inexplicável, Cláudio, porque esse cidadão, ele foi senador na minha chapa quando eu fui governador, entendeu? E que se eu não tivesse nessa chapa, não se elegia nem deputado federal na época. A composição, que era uma composição ampla, tinha 11 partidos políticos. O importante, claro que a raciocínio era político, não arrependo disso,
era do nosso campo, convivia com a gente, não poderia nunca achar que pudesse ter uma atitude dessa, assim, de revanchismo, de ódio, de perseguição. Nunca podia imaginar uma coisa dessa. Nunca. Podia, que já até talvez alguns adversários podiam até governo. pensar, e que não teve. Mas nesse caso, com ele especificamente. E é uma coisa tão irracional, né? É claro que se a gente recuperar a conjuntura, foi uma conjuntura muito difícil para nós e tudo. E ele estava no momento certo, na hora certa. E terminou, não esperava, nem pensava em ser governador, não conseguia essa vitória. E quando conseguiu, talvez imaginou o seguinte, ou alguns assessores junto com ele, falou o seguinte: vamos satanizar o governo que nós não temos condição de realizar nada, não temos equipe, não temos gente, não temos pessoal, não temos capacidade, não temos projeto. Então vamos satanizar esse cara que deixou aqui um caos, etc., porque a gente não vai fazer mesmo nada. E parece que foi essa a estratégia. Foi a estratégia. Eu vou pegar só um exemplo para mostrar o que eu estou falando na prática. Eu deixei assinado com a Caixa Econômica 1 bilhão e 200 milhões para a construção do BRT Norte, de Planaltina até aqui, e o BRT Oeste, de Ceilândia até o plano piloto. Eu fiz o BRT Sul, Santa Maria e Gama até aqui. Fiz e entreguei em um mandato, o melhor corredor do Brasil. O mesmo modelo deixei em licitação. Na eleição, estava em licitação, estava correndo os prazos no período da eleição, com dinheiro na Caixa Econômica, e isso nunca foi feito. Dinheiro pronto, projeto Dinheiro pronto. que o mais... Porque para fazer um projeto desse, para fazer a licitação, projeto básico, executivo, passar licença ambiental enorme, porque é muito grande a área, com licença ambiental, e o dinheiro para fazer a licitação. E nunca foi feito. Esse túnel que o atual governador está fazendo é parte do BRT. Ele está fazendo um pequeno pedaço do BRT, que é o túnel, que vinha lá de Sol Nascente até o plano piloto. Sol Nascente, passando ali o Prates, centro de Itaguatinga, tem que passar por baixo, que não podia, porque se é um BRT, não tem que ter cruzamento, nem sinal de trânsito, nem nada, então tinha que passar, tem que ter o acesso por baixo, e para chegar até aqui, já que o acesso depois do túnel tem já a via exclusiva até aqui. Portanto, então esse é um exemplo prático. Esse é um exemplo prático. Você imagina, nós tivemos no final de 14 uma ressecção foi num país inteiro, isso está provado, está aí nos documentos econômicos, etc. E caso se ele tivesse feito essa obra cortando de Planaltina até Ceilândia, com o dinheiro que tinha, o projeto que tinha, muito bom que era uma licitação, ele não tinha confiança na licitação, suspende a licitação e faz outra. O próprio governo está entrando, faz outra. Não desperdiça o dinheiro que claro, e está tudo pronto, faz Exatamente. outra. Faz sob seu controle, faz a outra licitação. Não foi feito isso, teria feito uma obra que cortava a cidade e tinha marcado o governo. Porque até então era só projeto, não tinha um tijolo dessa grande obra, porque isso faz parte do Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal, que nunca teve, e eu aprovei no meu governo. Em primeiro lugar foi aprovar um Plano Diretor de Transporte na capital do Brasil, depois de 50 anos não tinha um Plano Diretor, eu aprovei primeiro, e o Plano Diretor consta a integração de vários modais de transporte. Então, no caso do veículo leve sobre pneus, que eu fiz uma só via, que é essa do Gama Santa Maria até aqui, mas para completar tinha que ter a oeste, que era de Ceilândia até aqui, e o norte de Planaltina até aqui. E do Planaltina ia até o final da Asa Norte. A ampliação do metrô até o final da Asa Norte, que integrava até o final. No meu governo já tinha recurso para a gente ir até o Algarram, e depois faltava mais 5 quilômetros que devia fazer, porque é muito caro o metrô. Mas o BRT não. O BRT eu fiz, por exemplo, 60 quilômetros de BRT Gama e Santa Maria com recurso de 2 quilômetros de metrô. Você faz quase 60 quilômetros e entrega rápido, porque quem está vivendo hoje, os trabalhadores que saem de casa para trabalhar, e antes passava 1h30 naquele trânsito de Gama Santa Maria até aqui, hoje é 30 minutos em um corretor exclusivo, num ar-condicionado, sentado.
porque ele sai, quando enche, já vem o outro, quando enche, vem o outro. Então, sentado. E isso pode estar o maior engarrafamento ali, Gama, Santa Maria, naquela saída sul lá, e o BRT chega em 30 minutos, cravado até o Gama, 25 minutos até o Gama, 30 minutos até Santa Maria. Esse é um transporte digno para o trabalhador. O que está acontecendo lá nesse corredor que todo mundo pouco vê, que eu acho que a nossa empresa tem que, inclusive, mostrar mais isso e tal, é que as pessoas vão de carro ali até o terminal do Gama e de Santa Maria, deixa lá e pega o BRT e vem para cá e volta. Mostrando que o transporte de qualidade é para todo mundo, como existe nos países desenvolvidos. Os países desenvolvidos, quem o pega onde não é só quem não tem dinheiro e quem não tem carro. É porque o transporte é de qualidade. Essa é a forma. Ou a gente migra para isso, ou vai inviabilizar daqui a 10 anos nossa cidade. Porque mais carros já está uma situação tremenda de manhã, esse fluxo que vem das cidades até aqui. A gente vai alargando um pouco as vias, vai dando um certo alento, mas tem limite. Você tem que investir em transporte público. Eu falei no veículo leve, ampliação no metrô, ciclovias, que eu fiz 500 km de ciclovias, né? Integrar todo esse sistema em um sistema único de transporte público, que é a nossa saída. Guado, o senhor fala com tanto entusiasmo ainda sobre Brasília, sobre as possibilidades, o que foi feito, o que precisa ser feito, etc. Tal, que custa acreditar que o senhor não é candidato a nada nas próximas eleições. Então eu queria saber exatamente isso. Qual é o seu projeto de vida do ponto de vista político para o futuro, nas eleições aqui em Brasília de 2026? Cláudio, pessoal, até hoje, de fato é isso. Eu fui tão machucado assim, minha família. Se eu falar isso na minha casa, eu vou ser candidato, tem que ser um convencimento muito forte, sabe? Eu só não posso dizer que não serei, porque quem é um homem público e... Você não pode dizer assim, eu não serei candidato de tudo. E até eu sinto uma certa angústia com o acúmulo, com a experiência que eu tenho de não poder estar ajudando o tempo inteiro a minha cidade, meu país, etc. É uma obrigação, né? Quem tem uma formação como essa não tem jeito de você sair dessa. Então, eu não posso dizer que eu não serei. Hoje, não serei. Hoje, porque hoje eu estou dando aula para meus alunos lá no curso de medicina, estou fazendo meu ambulatório de cirurgia. É uma coisa que eu sou apaixonado, absolutamente apaixonado. Nunca, nesse período, essa trajetória política enorme, eu nunca deixei de tudo a medicina, porque, não sei, talvez porque eu sempre gostei muito, né? E então, acho que é isso. Agora, lembrando que em 2026 temos 2 vagas ao Senado, só algo a se considerar. Você não precisa ser só governador, pode ser deputado, tem várias formas de ajudar a cidade, dar contribuição. Eu fui coordenador da nossa bancada no orçamento vários anos aqui, inclusive na época que o governador era Roriz, eu era coordenador da bancada de Brasília, no orçamento, inclusive buscamos recursos para esse metrô que tem hoje, porque nunca fiz confusão entre você disputar as ideias que são diferentes, mas nunca você ser contra a cidade por conta disso. E pode perguntar aos deputados da minha época, inclusive o Felipe Eli era deputado na época, etc., mas o coordenador era eu, porque ele tinha mais experiência. E ficava lá a madrugada inteira naquela comissão de orçamento, essa coisa toda, ralava pra caramba. Pela cidade, o governador era oposição, era de oposição, era de oposição a ele. Então, essa diferença tem que ter. Você lutar pela cidade, divergir no campo das ideias, mas você tem que ajudar com um objetivo comum, né? Claro, construir, ajudar a construir. E governador, com toda essa qualificação, o senhor chegou a ser procurado pelo governo Lula, pelo governo federal, para compor o governo também? Eu tive alguma sondagem, inclusive em organismos internacionais aí, que é com a Liga, inclusive na área de saúde, mas nesse momento tem um momento assim que você tem que dar um tempinho, um tempo. Eu não sei, eu acho que vai ser pelo menos uns 2 anos aí. Aí, se eu, inclusive, gostando demais do que eu estou fazendo. 2026. Do que eu estou fazendo isso, eu não estou querendo participar por enquanto e tudo, organizando também, porque essa vida política, assim como a gente falou aqui antes com a vida jornalista, você tendo tanta dedicação, né, que você vai deixando a vida pessoal e etc, muito grande. E agora eu sou avô, então precisa cuidar mais. Aproveitar a netinha. Cuidar um pouco, né? Que é tão importante, né, na nossa vida.
Mas eu sinto que tem que contribuir, tem que ajudar. Esses dias eu recebi aqui uma esposa do prefeito de Maricá, queria conhecer o Hospital da Criança. Eu fui lá com eles para mostrar e tal. Então é um orgulho infinito você mostrar um negócio daquele a alguém quer fazer lá, porque tem recurso, tem muito royalties de petróleo, tem uma estrutura mais. Quando vê um negócio daquele, fala, pô, não é possível, isso é um hospital público? É um hospital público. Tem 10 anos, já atendeu 7 milhões de atendimentos. E hoje é um referente internacional. Então, pô, esse é um... Se eu não tivesse feito nada, se não tivesse feito nada, só isso é uma satisfação, porque o que tratou de crianças com câncer, né? E outras patologias graves já justifica a vida do homem público, né? Mas a gente fez erradicamos analfabetismo aqui, né? Fizemos uma fábrica social, fizemos... Governador, enfim, é isso que... Depois de tanta coisa que afetou a sua vida e durante esses anos todos, né? Impressiona uma coisa. Tem uma frase que Nelson Rodrigues atribuía a Otto Lara Rezende, mas consta que era de sacanagem, porque o Otto Lara Rezende nunca terá afirmado isso, mas segundo essa frase, mineiro só é solidário no câncer. A impressão que deu é que o PT não foi solidário, não é solidário nem no câncer, né? A impressão que deu é que o senhor foi abandonado pelo PT durante todo esse período. Não se percebeu a presença do PT solidária, de suporte ali, né? Segurando a onda a seu lado em todo esse período de provação. E é por isso que eu pergunto, por que ainda mantém laços com o PT? O PT tem umas características realmente muito sugêneres, entre as quais uma quantidade de grupos muito grande, disputa muito grande. Aí se você não é de determinado grupo, né, como é o caso da direção do PT aqui em Brasília, que eu não sou desse grupo que é da direção, sou de outra ala do PT, e aí você não tem essa solidariedade, mas não posso dizer de todos, porque muitos companheiros do PT tiveram solidariedade comigo e tudo. Não na direção e não o partido aqui em Brasília não teve isso. E é muito ruim, porque a solidariedade claro que isso é coisa de caráter, de formação das pessoas, etc. Né? Você ter solidariedade, gratidão, você nunca pode perder isso. No dia que você perder, você não é de esquerda. O valor humano, né? O valor humano. Isso, pronto. Aí você tocou, né? Esse é o ponto, é o valor humano. Os ataques a mim... eles vieram, não ao Agnello, e eu compreendo bem isso, senão eu acho que eu não tinha nem estrutura para segurar o que aconteceu, mas muito porque era do PT e tinha que tomar pau, etc. Eu tinha uma relação aqui com a imprensa local, assim, muito boa, que sempre tive com jornalistas, na minha história toda, né, de respeito, de valorização, etc., de fonte, que fui durante muitos anos. Isso tudo então eu não entendia direito o curso daquela batalha, por que tanta pancada, etc. e tal, né? Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo mais grave, porque é bom exemplo para as pessoas compreenderem. Mas eu tinha um Hospital da Criança, um negócio que era assim, a menina dos meus olhos, é um negócio que eu sou apaixonado, porque eu sou por criança, né? Foi à toa que eu fiz as creches públicas numa cidade dessa que não tinha creche pública. Eu fiz todas essas creches que estão aí hoje, que é uma coisa mais linda do mundo. Creche em tempo integral, 5 refeições, né? Desde de 6 meses até 6 anos. E aí o que aconteceu? Para mostrar o Hospital da Criança, eu vou confessar aqui, eu vou aproveitar aqui, né? Esse podcast aqui do Diário do Poder e fazer digamos assim, confessar uma coisa, que agora já posso falar assim publicamente. Mas eu conversei tinha um editor novo da Globo que estava chegando aqui em Brasília. Não tinha briga nenhuma, tipo, nenhuma, falou, agora tinha marcado um almoço com ele lá em Águas Claras. 1 hora depois, antes do almoço, eu pedi a minha assessoria de comunicação para falar com ele se ele se importava, em vez de almoçar em Águas Claras, se ele se importava de almoçar no Hospital da Criança, que eu estaria num evento do lado. E foi assim que eu consegui mostrar o Hospital da Criança. Foi assim. E ele quando chegou lá, ele ficou encantado, falando, o que é isso? Isso aqui é um hospital público. Não é possível isso. Marcelo, um cara maior do que eu, inclusive, desse tamanhozão, que ele veio de São Paulo, era de tudo lá, e estava chegando aqui.
E eu tive que fazer uma armadilha para mostrar um hospital público, que era obrigação da imprensa local mostrar ao povo que tem isso, quando precisar, poder usar. A mesma coisa, Até hoje Tiago. as pessoas não sabem. Não sabe. Exatamente, até hoje não tem sabe. muito conhecimento. A mesma coisa, Tiago, com relação ao hospital de base, que a gente fez uma revolução naquela... Quando eu cheguei, parecia... ali a emergência parecia um campo de batalha, de concentração. Gente entubado do lado do outro, gente que tinha 1 mês, 2 meses num ponto-socorro. Aí o governo federal, o Padilha era o ministro na época, fez um projeto de emergência e pegou 5 hospitais referência no Brasil, um foi esse, e com essa parceria eu consegui mudar essa realidade. Botamos tomografia computadorizada num ponto-socorro, uma coisa, um ponto-socorro, sala vermelha. É possível, inclusive tem a sala, se você chegar, não faz ficha, porque a área do grave que é trazido pelo bombeiro e pelo SAMU entra direto. E eu tinha no meu gabinete a filmagem disso, do ponto-socorro, o acesso, uma câmera do acesso lá dentro. Eu tinha isso no meu gabinete, do governador, como é que estava o ponto-socorro. E tinha um controle de quanto tempo as pessoas ficavam no ponto-socorro, porque o ponto-socorro é o seguinte, se é ponto-socorro de emergência, se é grave, ou vai operar, ou vai ter uma intervenção rápida, ou vai internar, ou vai sair. Ou se for grave e a pessoa está muito grave, isso é possível acontecer, é evidente que ou não resistiu por uma patologia muito grave. Ele não pode, num ponto-socorro, ficar 1 mês no ponto-socorro, 2 meses esperando uma vaga, como se fosse uma cirurgia eletiva. Não pode acontecer isso, porque quem vai chegar e é grave tem que ser cuidado. Porque chega um paciente infartado, chega um paciente com abdômen agudo, chega um paciente de acidente de trânsito, então ele tem que ser tratado enquanto imediatamente. Os profissionais estão lá cuidando de pessoas que não têm emergência. Então foi feito isso, Cláudio, foi feito isso. E aconteceu isso, inclusive, com 2 jornalistas muito de expressão no Distrito Federal, e 2, para não dizer que foi uma pessoa só. Uma aconteceu com uma jornalista, porque um parente dela teve um derrame lá em Sobradinho e estava vindo, e a pessoa muito amiga nossa, você conhece muito bem, e ela, durante o trajeto, foi transferido, porque precisava do hospital de base, e durante o trajeto, ela falou, porra, será que eu vou para aquele carro? Ela pensando nisso e tal, e tinha acesso a gente, né? Será que eu ligo, não, tal, e foi e tal. Chegou lá, não ligou, chegou, viu aquele negócio, não é possível que eu tô vendo. Fez tomografia, não sei o que e tal. 1 semana depois, almoçou comigo por questões aí jornalísticas, etc., recebendo jornalistas, como fazia normalmente. Ela falou, me contou isso que eu tô te contando aqui agora. Ela me contou e falou, eu tô te contando, não vou nem falar o nome do paciente, ele tá internado, hoje ele tá na UTI, já tá muito bem, e ponto. Não precisa fazer nada. Essa jornalista é muito expressiva aqui. E outra é um jornalista do Correio Brasiliense, também a Denise, vou falar nesse caso aqui. E o filho teve ele teve uma convulsão. O SAMU chegou junto com a mãe. Você imagine se o SAMU chegou junto com a mãe. Porque rapidez, porque a mãe, meu amigo. Todo mundo sabe o que é mãe, né? Todo mundo sabe o que é mãe. Então, aí ele levou, foi para sua base, né? O ex-marido dela esteve lá, que também é um grande jornalista no Brasil e tudo. Ele se emocionou quando chegou lá. Ele chorou quando viu o tratamento que foi feito, tudo no hospital de base, uma jornalista da cidade, conhecida, etc. Você não tinha direito de saber que tem um equipamento desse para o nosso povo. Não tem direito de saber. Por contas políticas, não pode, porque é utilidade pública, ao saber quem vai usar o povo. Ao saber que tem esse serviço e é público e é gratuito para o nosso povo, e tinha uma imagem desgraçada antes, então era obrigação de saber, né? Teve um caso, inclusive, que eu conto com dor no coração, porque era um funcionário do Ministério do Planejamento, que foi um parceiro nosso fantástico, era responsável pela área de pessoal, e fez uma parceria aqui, que eu fiz toda a reformulação aqui de plano de carreira, tudo do DF, a recomposição dos quadros, nós contratamos 36 mil servidores públicos aqui para o concurso e tudo isso, e o Ministério da Saúde, da Planejamento ajudava, que na época era o Ministério do Planejamento que tinha isso. Ele teve
ele teve uma dor precordial na Asa Norte, onde ele morava, passou pelo hospital de base. Isso uma pessoa que é do PT, que é do partido do governador, etc. Passou pelo hospital de base, foi para lá, por final do hospital hospitalar, foi para o hospital sul, né? Aquela dificuldade ali para ele autorizar, o convênio, essa coisa toda, e ele veio a falecer. E isso me deixou, mas com a dor, porque eu falei, esse cidadão, ele passou na porta do hospital de base, nesse ponto-socorro que eu estou te falando. Nesse ponto-socorro, né? Para dizer que eu não estou mentindo, teve um deputado distrital, que hoje até é o presidente do Tribunal de Contas, o Michel, ele sentiu mal e foi internado, levado para o ponto-socorro, etc. Ele foi lá, para esse mesmo ponto-socorro que eu estou falando. Depois eu fui visitá-lo como governador, porque além de um deputado é um grande amigo. E eu perguntei, Michel, e aí, quer ser transferido? Quer ir? Você tem convênio? Não quero. Aqui eu estou muito bem e tal. Desse jeito. Esse ponto-socorro, o cara passou na porta. E era o melhor serviço que nós tínhamos na cidade, porque ele chegava ali imediatamente, né, para você fazer o tratamento. Porque o problema do infarto é que 50% dos pacientes de infarto morrem antes de chegar no serviço. Então, grande ação de utilidade pública que você pode fazer, de política pública, é fazer o diagnóstico precoce para encaminhar corretamente para uma unidade cardiológica. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma parceria com o Jatene, fiz aqui, não tinha na época, não tinha, hoje está bem divulgado que essa parte de medicina, de você fazer a telemedicina, botei isso nos postos de saúde, até na área rural, a pessoa fazia chegava lá com dor precordial, fazia o eletro, na hora ia para o Instituto do Coração, já recebia o laudo, manda esse cara aí para o Instituto Cardiológico e o Hospital de Base. Então, em vez de passar num bocado de serviço, porque os sintomas do paciente com infarto era muito variável. É muito variável. Não tem aquela dor clássica, dor precordial irradiando para o braço. Aí sim, aí fica mais fácil de diagnosticar, mas são mais variados possíveis. Eu dou do outro lado, e etc. Então, quando tem isso, é preciso fazer. E isso a gente evitou um bocado de morte em fazer o diagnóstico precoce e encaminhar diretamente para o lugar correto. Para o lugar correto, porque é o lugar que vai tratar. Não adianta você mandar para um hospital que não é especializado em cardiologia, onde não pode fazer um stand, passar ou fazer um cineanjo ou até mesmo de emergência operar o paciente, fazer um ponte safena, etc. Encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: e Agnello Queiroz, avô? Conta essa história. Quando foi que nasceu, o nome, conta tudo. Rapaz, Cláudio, é um negócio mais emocionante. Tem uma semana, se chama Otto. Otto. E o molequinho tá lindo demais e tô muito emocionado aí. É o primeiro, né? Primeiro neto e uma coisa mais linda do mundo. Que bom, parabéns. Nasce vida governador. Parabéns. Obrigado, eu obrigado, gostaria Thiago, também, obrigado. aproveitando, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do governador Agnello Queiroz aqui no Diário do Poder. Se quiser, sempre, pode voltar sempre, está sempre convidado. Com muito prazer. E obrigado, Cláudio, Rodrigo e todo mundo aí. Muito obrigado.